Eu não vou mais competir em federação natural. Bem-vindo ao meu canal, se você não me conhece, eu sou Amanda Souza e eu falo sobre performance, fisiculturismo, todo o meu processo aqui no fisiculturismo. Na rede vizinha eu falo sobre lipedema também, porque eu sou uma pessoa que possui lipedema. E estou tentando fazer tudo no limite natural do ser humano, sem uso de esteroides anabolizantes. Então eu pretendo subir ainda esse ano no palco do fisiculturismo e eu tô compartilhando todo o meu processo por aqui. Se você gosta disso, se inscreve aqui no canal, já deixa um like pra poder me ajudar e eu trazer mais conteúdo pra você. Eu sempre prezei ser 100% sincera com o meu público e eu disse que se algum dia eu fosse trabalhar com a internet, eu jamais gostaria de ser uma influenciadora que não somente, mas como oculta coisas dos seguidores. E esse ano a gente cresceu um pouco mais de 6 mil amigas lá na rede vizinha. Eu não quero mudar algo na minha vida e não deixar registrado aqui. Desde que eu decidi competir no fisiculturismo, a minha inspiração foi um homem. Sim, foi o Dudu Fit, e ele é um ícone no fisiculturismo natural, e eu sou uma pessoa muito determinada. E eu não gosto de fazer as coisas que todo mundo tá fazendo, então eu pensei, se eu usar hormônio, eu vou ser só mais uma. Se eu conseguir treinar bem o suficiente, me tornar uma atleta natural fora da curva, igual o Dudu. Afinal, eu frequento academia desde os meus 13 anos de idade. Digo frequento porque a gente frequentar e treinar são coisas diferentes, tá? E óbvio que com 13, 14, 15 anos de idade eu não sabia treinar, ainda tô aprendendo até hoje. Então, decorrente disso e de outras coisas, eu decidi competir. Mas tinha um problema que eu não achei justo competir natural. Afinal, eu entendia zero de fisiculturismo, então na minha cabeça jamais conseguiria alguma colocação legal sendo natural, competindo com outras meninas que fazem utilização de hormônio. Com isso, eu fiquei sabendo que tinha federação natural e eu decidi que eu competiria agora, em outubro, na WNBF. Então eu teria aí um ano de preparação para subir, desde quando eu decidi até de fato o campeonato. E eu sempre fui uma pessoa que me preocupei ao máximo com a minha saúde, então eu sempre fiz exame recorrente. No início desse ano, os meus exames eles estavam péssimos. Tinham muitas alterações e uma delas era a progesterona e o DHEA. Então, para você entender melhor, a progesterona é um hormônio que prepara e estabiliza o corpo após a ovulação. Então, basicamente, ela vai preparar o útero para receber o embrião, então ela mantém ali um endométrio estável, evita a descamação precoce e sustenta o início da gravidez, que hoje não é o meu caso, só tô explicando pra você entender. E ela vai equilibrar os efeitos do estrogênio, ajudar na regulação do humor, do sono, enfim. Então, basicamente, enquanto o estrogênio constrói, a progesterona organiza e mantém. Com ela irregular, que é o meu caso, o ciclo fica instável, então tem menstruação irregular. Gente, eu já menstruei 3 vezes esse mês e eu estou menstruada agora mesmo, pra você ter noção. Tem sangramento fora do período, tem dificuldade de engravidar, tem risco de aborto precoce, deixando bem claro, eu quero ser mãe. Então isso me impacta de uma forma muito grave. Existe um desequilíbrio hormonal ali e logo a longo prazo isso pode aumentar uns riscos e dar um problema muito grande na minha saúde. Fora a libido baixíssima, TPM forte, então a minha TPM é tipo, quero matar todo mundo e choro com coisa boba. Dá ansiedade, dá problema pra dormir e também tem a questão da retenção de líquido, que já é um grande problema pra mim, visto que eu sou portadora do lipedema. Isso você já sabe se você me acompanha. Então, no português mais claro, a progesterona baixa ela não afeta só a fertilidade, ela desregula todo o equilíbrio hormonal da mulher. Afinal, a progesterona é paz da mulher, né? Vamos simplificar aqui. Já o DHEA, que é um complemento aqui da progesterona, ele é um hormônio produzido principalmente pelas glândulas suprarrenais. Então ele vai contribuir para o equilíbrio hormonal geral. Então ele vai ajudar na libido, ele vai ajudar na energia, na disposição, coisa que se você pegar todos os meus vídeos daqui, você vai ver eu falando que eu tô cansada, que eu tô sem energia, que eu tô sem força. Então assim, ele tem um papel no humor ali e bem-estar, e ele também auxilia na manutenção da massa muscular. E quando ele tá baixo, que é o meu caso, infelizmente, além de afetar tudo isso, ele faz perder a massa muscular. Quando eu decidi que eu ia competir, eu queria competir natural para sair, né, ser fora da curva, igual comentei, porque tudo que depender do meu esforço, eu sei que eu vou conseguir. Só que, falando de fisiculturismo, eu dependo da minha saúde e da minha genética. A genética eu me garanto, eu sei que eu tenho maturidade muscular, afinal eu treino desde os 13 anos, né? Vou pra academia. Mas, infelizmente,
eu falhei na parte da saúde. Todas as irregularidades hormonais que eu tinha e ainda tenho me fez ter a testo baixa, porque cada hormônio depende do outro. Mas se eu for explicar aqui, gente, vai dar 3 horas de vídeo. Eu cheguei a enviar um e-mail para a WNBF, que é a federação que eu ia competir, perguntando se era possível repor isso por conta da minha saúde, e eles negaram o meu pedido, óbvio. Mas eu não poderia deixar de tentar, e então, juntamente com a minha antiga médica que estava fazendo o meu tratamento, que eu sempre falava dela no meu Instagram, que era nutricionista, ela tentou fazer todas as manipulações possíveis que você pode imaginar de forma natural. E ela me passou um composto de 100 mg de progesterona. A progesterona, mais alguns outros itens naturais, como 5-HTP, ashwagandha, enfim. Fiz o tratamento ali por quase 3 meses, praticamente, e a minha progesterona, que natural já era baixa, saiu de 9 e foi para 4. Ou seja, tá pior repondo do que natural. Não sei porque isso aconteceu, eu perguntei pra médica até, mas ela não me respondeu, fiquei sem resposta. Por isso que, enfim, gente, isso é para outro vídeo, nem sei se rola outro vídeo, mas não passo mais com ela, não é mais a minha médica. Eu repensei muitas vezes a minha decisão, e o meu antigo coach também tinha me falado que por conta dos exames e do lipedema, que não valia arriscar minha saúde se eu realmente queria competir ali com saúde, ou o que eu queria fazer da vida, porque se eu escolhesse a minha saúde, eu teria sim que abrir mão de competir na federação natural. Eu tinha que desistir da federação para poder regular os meus hormônios. Mas eu insisti até onde eu pude fazer isso de forma mais natural possível. Só que o resultado de tudo isso foi meses treinando muito mal, dormindo mal. Eu acordava 2, 3, 4 vezes na noite, porque eu não tinha um sono de qualidade. Acordava cansada, passava mal treinando. E foi aí que eu finalmente desisti da federação. E no final, a federação, a minha competição natural deve ser apenas, eu tirei a conclusão, né? Que deve ser apenas para pessoas 100% saudáveis. E para homens, né? Mas, gente, mulher sempre tem esses probleminhas. A gente que quer competir sem hormônio tem que ter a sorte de ter a genética e a saúde estável. E eu não tô dizendo que eu vou me entupir de hormônio, mas eu vou cuidar do que tá me impedindo a atenção agora, afinal eu preciso viver, né? E eu quero muito competir. Não tem um dia que passe, eu não pense nisso. Eu acabei procurando a minha nutróloga, que eu passo desde 2021, no dia 16 de abril. A gente passou em consulta, né? Passei em consulta com ela. E ela fez um pequeno ajuste com prasterona. Gente, em 3 dias, o meu DEC estava baixíssimo, foi para 512. E a minha testosterona, que ajuda indiretamente, né, a progesterona. Lembra que eu comentei lá atrás que uma coisa vai puxando a outra, vai afetando a outra. Não tem como você olhar um exame isolado e falar isso aqui tá ruim, mas é uma coisa que vai dependendo da outra, sabe? Em 3 dias de medicação, porque eu fiz o exame após 3 dias, meu DEA foi para 512. A minha testosterona, que eu comentei, né? Minha testosterona saiu de 27, a testo total, e 0,42 a livre. Então ela saiu de 27 a total e 0,42 a livre para 53 total, que é o limite natural ali, e 0,71 a livre. 3 dias de medicação, ou seja, meu corpo ele responde muito bem às medicações. Hoje eu me encontro com menos de 2 semanas de tratamento, com muita disposição, com muita energia. Tô feliz! Coisa que eu vivia de mau humor, gente! E eu não acordo mais no meio da noite pra nada. Eu tenho um sono de qualidade, graças a Deus e a medicina. Então, não, eu não vou mais competir, infelizmente. Nem na WNBF e nem na... Porque a WNBF era o meu foco principal ali, pra competir em outubro. E eu queria subir antes para pegar um pouco mais de experiência, tá? Então, a WNBF é uma federação e a outra federação, para explicar para você entender melhor. Então, não, eu não vou competir na Federação Natural, surpreendentemente, porque eu priorizei a minha saúde e funcionar como um ser humano normal, né? Preciso funcionar. Eu tô fazendo uso de peptídeos também, mas nenhum para massa muscular, isso eu quero falar em outro vídeo. E eu não tô usando nenhum tipo de anabolizante. Os peptídeos que eu tô usando é pro lipedema e pra dor, tá? E pra energia. Mas eu vou falar em outro vídeo caso você queira. Mas se você não quiser, eu também vou falar, porque talvez outra pessoa queira. Se algum dia eu for usar qualquer
coisa, você vai ser a primeira pessoa a saber. Eu jamais quero ser o tipo de influenciadora que omite as coisas pra passar uma imagem de super-humano incrível, impecável. Aqui você vai encontrar acerto, mas você também vai ver erro, você vai ver sucesso, mas em algumas coisas eu também vou fracassar. E é normal, afinal eu sou um ser humano igual você, que tá vivendo. E sim, eu poderia usar tudo isso e competir natural. Porque eu sei que muito atleta faz isso, usa as coisas e perto do campeonato tira e isso não cai no doping. Só que eu não sou o tipo de pessoa que vai fazer isso. Eu não vou omitir, eu não vou mentir, eu não vou sair em vantagem em nada, porque eu acho que isso é o jogo mais sujo que qualquer ser humano pode fazer. Se eu usar o mínimo que seja, tipo uma reta trutida, eu já não quero mais competir em uma federação natural nenhuma. E eu acho que isso me resume como ser humano, sabe? Outra coisa que me fez desistir também da federação, e eu não tô falando da WNBF, porque o nível deles é altíssimo. Tanto em questão de doping, em questão de atletas, é outra coisa, tá? WNBF é uma coisa, é outra. Então, o nível da é um nível mais abaixo e eu não tava sentindo que eu poderia extrair o melhor do meu físico ali. Fora que você compete, você já estreia e você já pode pegar o Procard, dependendo do line que você sobe. E eu acho que isso acaba perdendo a essência do fisiculturismo, sabe? Que é uma essência de você superar o seu físico, a sua cabeça, a sua mentalidade, cada preparação. E você se superar a cada competição. Se tudo vier de primeira, né? Outra coisa que me broxou muito e que me fez assim bater o martelo foi na última competição que eu vi, que testaram uma atleta, uma mulher que pegou o Procard e o homem que pegou o Procard não foi testado. Então, assim, você pode usar o que você quiser, se você der sorte, você não vai ser testado. Então, assim, era um jogo de roleta russa, né? Se você der sorte, você pode simplesmente usar as coisas e ninguém vai saber. E você vai estar lá feliz da vida com um monte de prêmio, enquanto um monte de atleta que se sacrificou, no meu caso estava se sacrificando a minha saúde, que é muito sério. E, enfim, né? Vocês já entenderam. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de coisas fáceis. O meu perfil é ser desafiada, é me superar dia após dia, desafios, né, ali, e batalhar pelas coisas. Então talvez seja por isso que eu peguei uma paixão tão grande pelo esporte, pelo fisiculturismo. Enfim, eu falei bastante já. Eu vou competir em uma federação normal, não tô usando nenhum tipo de anabolizante, como eu já falei antes, mas eu repito, quero reforçar. Mas se eu for usar, você vai saber. Eu jamais quero que você se inspire em mim e se comparem com alguém, comigo no caso, achando que eu sou natural e eu não sou. Sim, você vai se frustrar, né? Se você se comparar com uma pessoa que tá falando que é uma coisa que não é. Só que aqui no meu perfil, eu não quero que isso aconteça, isso não vai acontecer. Quando eu não tinha o autoconhecimento e o nível de consciência que eu tenho hoje, eu me comparava absurdamente com as pessoas. E eu sei que talvez você seja essa pessoa hoje que se compara. O que eu quero fazer é te inspirar, né? Não quero te fazer se comparar com o resultado irreal ou que existem coisas por trás do que eu ocultei. Enfim, eu quero ser uma pessoa real pra você. Se eu usar alguma coisa, você vai saber. Você já tá sabendo que eu tô usando peptídeo. No outro vídeo eu vou abordar mais sobre isso. Eu quero falar mais sobre isso aqui. Não tô influenciando, mas eu tô usando, então eu tenho que falar, né? Afinal, é meu conteúdo. Eu quero que a minha vida seja um livro aberto pra você, mas pra você me usar como inspiração, não como comparação. Me conta o que você achou daqui da minha decisão, do vídeo, eu quero que a gente converse sobre. E é isso, espero que você torça por mim, porque logo a gente vai ter uma data pra subir, pra competir. E um beijo, me fala o tipo de vídeo que você quer ver aqui, até a próxima. E não deixa de se inscrever no meu canal, por favor. Quero bater 1000 inscritos, pelo menos daqui 2 meses. Vai! Compartilha aí se você puder pra sua amiga. Não sei, gente. Vamos ajudando a influenciadora que tá começando agora. Beijo. Até a próxima. Tchau.